Eu vivi, de fato, assim, muitos privilégios, né? Como eu disse, alguns de vocês converteram já numa certa fase da vida, onde olha para trás e diz, gostaria de ter tido isso. Então, entreguei minha vida a Jesus muito criança, fui batizado nas águas ainda bem cedo, fui cheio do Espírito Santo na adolescência, no início da adolescência, e dediquei toda a minha vida, né, e servir ao Senhor, e andar naquilo tudo que me ensinaram a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Isso me fez por muitos anos fazer a seguinte declaração. Eu sempre falava isso publicamente. Eu vivi uma vida sem arrependimentos. Diferente de muita gente que se arrepende de tanta coisa, eu dizia, eu fiz as melhores escolhas desde muito cedo, e eu sempre falei isso, eu vivi uma vida sem arrependimentos. Nos últimos anos eu passei a corrigir essa frase. Eu digo hoje que eu tenho um grande arrependimento, né? Foi ter demorado para entender o que a palavra de Deus diz a respeito do cuidado do corpo. E Deus tem me incomodado a falar um pouco mais a respeito dessas coisas, né? Eu postei essa semana uma série de fotos lá nas redes sociais, e eu choquei até o povo da nossa igreja, porque muitos não me conheceram na fase anterior, né? É a fase de quando eu saí daqui de Irati, começamos a Alcance Curitiba, eu cheguei a bater 153 quilos de peso, né? Mas a questão não era apenas a sobrecarga do peso extra, não era um estilo de vida, de alimentação, sono ou falta deles, toda bagunçada, e obviamente não demorou muito tempo para que o corpo começasse a protestar e cobrar a conta disso tudo. E Deus precisou me guiar por um caminho, né, de descobertas não apenas bíblicas, mas também de verdades que cientificamente são incontestáveis, embora já sustentadas na Bíblia. E nos últimos 15 anos, foi um processo, né, mais lento, ele foi me levando a arrumar uma área de cada vez, mas a partir do ano passado Deus me incomodou, no sentido de falar mais sobre isso, e eu escrevi um livro inteiro a respeito do assunto, e estamos fazendo um barulho enorme, porque agora, na virada de janeiro para fevereiro, eu estou lançando o livro O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. A pessoa que mais me ajudou nesse processo, na última década, foi o Dr. Aldrin Marshall, que escreveu o livro Rumo aos 120 anos, Como Desfrutar a Realidade Bíblica e Científica de uma Vida Longa e Plena. Eu fiz uma participação aqui como coautor no livro dele, e eu trouxe hoje esses dois livros para aqueles vocês quiserem adquiri-los no final. Então você tem alguns bons motivos. Primeiro, deveria ser o seu próprio anseio de entender essas verdades e a maneira como elas vão impactar e abençoar você. O segundo bom motivo para você investir nisso é saber que, além de investir no seu crescimento, o recurso que você colocar na aquisição do livro, ele acaba se transformando numa oferta. Normalmente vai como oferta para o nosso ministério, o orvalho.com. Hoje, tudo que entrar aqui da venda dos livros já fica por ar-condicionado. Então, você sabe que pode comprar o livro e ainda está ofertando para a casa de Deus e para o seu conforto também, né? Não vamos só colocar Deus nisso, que é do nosso interesse também esse ar-condicionado, não é verdade? E além de ajudar você e a igreja, nós vamos fazer o seguinte: você leva 2 livros pelo preço de 1. Dá para parcelar naquela máquina ainda, quantas vezes for preciso, ok? Se faltar livro, a gente faz uma conta que a gente imagina que é um combo desse por família e não por pessoa. Se faltar, a gente manda mais depois. No final, eu também vou tirar um tempinho. Às vezes a gente vem, quando é durante a semana, acaba já mais tarde, aquela pressa de sair correndo para Curitiba. Mas hoje, em função do tempo, também vou fazer questão de aproveitar, e a gente faz esse culto, vira uma noite oficial de lançamento do livro, e eu vou, né, fazer um desenho de uma casinha para quem quer. Estou brincando. Outro dia eu falei para o irmão: você quer que assine? E ele assine, e falou: não, queria que o senhor desenhasse uma casinha. Eu peguei e treinei na dele, fiz uma casinha. O pior é que ficou bem mal desenhado. Mas eu vou estar assinando os livros ali no final, e fico feliz de poder dividir com vocês o conserto de algo que eu comecei errado. A turma fala tanto que nós começamos certo, Irati, transbordou para os outros lugares, mas os 2 anos e meio que eu morei aqui, meu exemplo foi péssimo nessa área, e eu acredito que Deus está me dando uma oportunidade de me redimir ensinando essas coisas. Ah, entendi, você veio magro e está dizendo que ficou assim por minha culpa. Espero que você siga um novo exemplo agora, né?
Efésios capítulo 5, verso 29. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode abrir, acompanhar comigo. Efésios capítulo 5, verso 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O apóstolo Paulo está, pelo Espírito Santo, estabelecendo um paralelo do relacionamento entre Cristo e a igreja com o marido e a sua esposa. Então ele faz a afirmação que ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele diz ao contrário, o alimenta e cuida dele. Outras versões, em vez de alimenta, optaram por nutre e cuida dele. Mas aqui o apóstolo fala de algo natural, que é o cuidado do corpo. E ele pega esse paralelo para dizer que Cristo também cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas antes mesmo de qualquer aplicação do corpo de Cristo no sentido espiritual, que é a igreja, nós também podemos olhar para a Escritura e perceber que enquanto Cristo viveu e caminhou aqui na terra com um corpo de carne e osso, ele também cuidou desse corpo. A Bíblia menciona que Jesus não apenas teve fome, mas que ele se alimentou, que ele não apenas teve sede, mas que ele bebeu água. A Bíblia menciona não só seu cansaço, mas fala dele descansando e até mesmo dormindo. E a lista segue nos mostrando que o Senhor Jesus tratava o seu corpo como a consciência que a maioria de nós deve ter, que ele tem limites que precisam ser respeitados e que ele requer cuidado. Eu acredito que quando falamos sobre o assunto, a perspectiva, o ponto de partida, pelo menos comigo, na correção que eu precisei passar, ele começou por uma mentalidade errada, né? E eu vou destacar isso em primeiro lugar. O crente às vezes espiritualiza demais. Tem gente que espiritualiza de menos, e o crente às vezes espiritualiza demais. Em 2003, quando morava aqui ainda em Irati, eu fui pregar a primeira vez na igreja de uma pastora querida que se tornou uma grande amiga da nossa família, a pastora Rosela Infátio, lá de Milão, na Itália. E a partir disso eu comecei a voltar com uma regularidade, talvez de uns 2 anos. Eu lembro que eu preguei 2003, 2005, 2007. Então, no final de 2007, depois de ter estado com elas lá, talvez no início de 2008, a pastora Rosela veio ao Brasil e fez uma visita em nossa casa, morávamos em Curitiba na época, e ela veio acompanhada de uma discípula, uma amiga lá da igreja, que também era uma médica. Essa médica, apesar de italiana, era casada com um brasileiro, então falava o português bem. E eu lembro quando ela entra em casa e olha o meu tamanho, estava no auge dos 153 quilos. Ela olha e ela diz: pastor do céu, me perdoe, eu não posso ficar quieta a respeito do assunto, eu sou uma médica, eu me preocupo com o senhor, com a sua saúde. Cada vez que eu te encontro, o senhor consegue estar maior do que a vez anterior. E ela olha preocupada e pergunta: o senhor tem feito algum check-up? Eu falei: sim, fiz 1 a 2 meses atrás. Ela falou: e aí? Eu falei: e aí que está tudo bem. Quando eu falei: está tudo bem, ela me olhou com a cara de que não acreditava. Eu na hora falei: Kelly, pega os exames, né? E ela falou: não precisa pegar. Eu falei: você está me olhando com a cara de como se eu estivesse mentindo. Ela falou: pastor, difícil acreditar que o senhor com esse peso também. Mas há várias circunstâncias que poderiam permitir isso, inclusive sua idade, o fato de que o senhor ainda é novo. Ela falou: eu vou ficar com a sua palavra. Ela falou: mas só para perguntar, colesterol, triglicérides, pressão, açúcar no sangue. Eu falei: tudo ótimo. Ela olha para mim e pergunta assim: quem foi o médico que conduziu o check-up? Um cardiologista? Eu falei: foi. Ela me pergunta: o que é que ele falou para você depois do exame? Eu falei: olha, ele não estava muito feliz não. Eu lembro que ele jogou os exames dentro do envelope na mesa. Eu lembro daquele envelope rodando na mesa, batendo no meu peito. E ele, com um tom de quem não está feliz, diz para mim: digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Ele falou: não era para essa falta de cuidado que você tem com o seu corpo, você está com os exames tão bons. E eu falei isso todo metido, orgulhoso, porque a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso foi: some de Deus. Porque a gente espiritualiza o que não precisa, né? E quando eu falei isso, aquela médica da Itália que estava em casa, ela olha para mim e falou: pastor, me perdoe, mas eu vou discordar do seu médico. Ela falou: o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Demoraria para fazer efeito, mas foi o início do processo. Ela diz: o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela diz: no seu caso, o senhor está gastando pra caramba. E essa conta daqui a pouco vai chegar, e vai chegar alta. Quando ela falou isso dentro de mim, eu: está amarrado em nome de Jesus, espiritualizando de novo.
porque a gente muitas vezes quer acreditar que as leis naturais que Deus estabeleceu servem para os outros, mas não para a gente. No ano seguinte, minha pressão subiu e eu tive que começar a medicar. No outro ano seguinte ao da pressão, a diabetes estourou, bateu em mais de 300 o açúcar no sangue, e eu, assustado com aquilo tudo, falei, algo tem que mudar. Eu comecei uma mudança alimentar brusca, e dentro daquele ano, eu lembro que eu baixei dos 153 quilos, que foi meu recorde, eu fui baixando de peso, quando chegou em 126, eu me lembro exatamente o peso que era. A pressão normalizou, o açúcar no sangue também. Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer. Nunca mais subi além desse peso, mas pensei, já resolvi o problema de saúde. E eu ficaria confortável mais alguns anos ainda nesse excesso de peso, porém, sem os danos que aquele peso um pouco maior estava produzindo. E foi nesse tempo que Deus começou a me fazer enxergar princípios da palavra de Deus que começaram a me chacoalhar. E o primeiro deles diz respeito justamente a essa espiritualização aí exagerada. Em Mateus 4,4, nós vemos Satanás tentando Jesus e ele diz, lança-te do pináculo do templo, porque está escrito. E aí vai estar o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Né? O que é que Jesus responde? Em Mateus, no capítulo 4, no verso 7, né, Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que as promessas de proteção divina não são algo com o qual eu e você simplesmente brincamos. Não é porque Deus sinalizou proteção para mim e para você que a gente não vai ser precavido, muito menos que nós vamos zombar da necessidade de ser cautelosos. Por exemplo, em Deuteronômio 22:8, Deus diz, quando você construir um terraço, faça também um parapeito em volta dele, um muro de proteção. Deus diz para que você não se torne culpado do sangue, caso alguém caia de cima do terraço. Mas Deus protege ou não protege? Sim. Mas ele falou, quando você fizer o terraço, faz um muro de proteção. Deus está dizendo, você não tem que jogar tudo só para cima de mim. Você pode fazer a sua parte, você pode fazer o que está ao seu alcance. Ele diz, e se você não fizer, você será o responsável pela negligência dos cuidados. Então, você vai olhar para o Salmo 127, que diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Aliás, eu costumo dizer que o crente ele faz uma oraçãozinha quando estaciona o carro, mas tranca. Né? Normalmente ele não deixa de trancar. Então, nós precisamos entender que muitos dos princípios que Deus estabeleceu no plano espiritual nunca tiveram o propósito de gerar em mim e você, no plano natural, negligência. Mas de alguma forma, às vezes nós migramos para esse lugar dizendo, Deus é que vai fazer, Deus é que vai cuidar daquilo que às vezes eu e você estamos decidindo não fazer. Em Mateus 4,4, eu citei primeiro Mateus 4,4, acabei falando do 4,7, mas em Mateus 4,4 Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com isso Jesus queria dizer o quê? Que eu e você não somos só seres naturais, físicos, materiais, corporais, mas também somos seres espirituais. O também somos significa que eu e você precisamos não só do alimento natural, mas também do espiritual. Agora, isso não significa que eu e você vamos viver só de alimento espiritual e nunca mais vamos consumir alimento natural. Né? Há um limite para o seu corpo e para o tempo que você pode ficar sem comer. Eu tenho decidido praticar com uma certa regularidade jejuns prolongados, mas todo mundo tem limites. O próprio Jesus tinha ficado 40 dias sem comer e agora a Bíblia diz que ele sentiu fome. E fome ali não era só vontade de comer. É quando as reservas de gordura se acabaram, o corpo vai entrar no estado de consumo, tecido vivo, inanição. Ele precisava comer. Em João 3,6, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Eu e você precisamos, como seres espirituais que nascemos de novo, do alimento espiritual. Mas como seres naturais, precisamos do alimento natural. É só você olhar para Adão, antes da queda, do pecado, em perfeita comunhão com Deus. E Deus sinalizou, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim. Por quê? Essa relação com Deus e o plano espiritual não muda uma estrutura física que eu e você temos, e nem os princípios que Deus de alguma forma estabeleceu. Mas às vezes a gente decide ser negligente. A conta chega e o pior que alguns de nós, muitas vezes estamos atribuindo isso ao plano espiritual e às vezes até ao próprio Deus. O livro de Atos diz no capítulo 27, no verso 21 precisamente, o apóstolo Paulo se levanta naquele navio,
quando eles estão para naufragar, vão acabar parando na ilha de Malta. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, vou ler literalmente o que ele afirmou: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Os versículos 9 a 11, Atos 27, mostra Paulo dizendo: olha, eu vejo que a viagem vai ser danosa, não apenas para o navio e para a carga, para as nossas vidas. Ninguém deu ouvido. Agora Paulo se levanta, e eu brinco que ele faz o papel da esposa no casamento, né? Eu falei, eu te disse, né? Eu costumo dizer que os maridos sabem quando a esposa dá um conselho, não é ouvido, há uma grande probabilidade da história terminar dessa forma, com ela dizendo: eu falei, eu te disse. E Paulo disse: vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. O que ele está dizendo? Todo esse dano, todo esse prejuízo poderiam ter sido evitados com o quê? Prevenção, cuidado. E muitas vezes eu tenho visto pessoas que estão vivendo coisas ligadas à condição do seu corpo, da sua saúde, e elas não percebem que aquilo que elas estão vivendo poderia ter sido evitado, né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo escolhas erradas. Quando eu ainda era garoto, eu vi meu pai falar várias vezes, citando o Evangelho de João, capítulo 11, verso 39, quando antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz assim: tirai a pedra. Meu pai dizia o seguinte: aquilo que só Deus pode fazer, ressuscitar um morto, ele vai fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, que é rolar pedra, ele não faz questão de fazer no nosso lugar, não. Então meu pai dizia: espere milagres, mas não terceirize tudo para Deus. Não jogue tudo nas costas de Deus, principalmente aquilo que é sua responsabilidade. A lição que ele dava eu entendi, eu demorei, foi para aplicar isso de maneira prática no cuidado do corpo. A primeira vez que eu tive um problema sério na minha coluna, ainda morava em Guarapuava, foi antes de mudar para cá. Fui carregar uma caixa numa mudança, ela tinha um peso maior do que eu podia suportar, e na hora de levantá-la eu tive todo o cuidado de como flexionar as pernas, as costas, mas depois de ter carregado ela um pouco, que eu vi que não ia dar conta, eu, em vez de simplesmente largá-la o mais rápido possível, era uma caixa cheia das louças, daquelas cerâmicas, sabe aquelas bonitinhas que você ganha, que você não arruma a mesa qualquer dia. Então era o xodó daquela. E eu pensei: se eu largar isso e quebrar essas louças, eu vou ter um problema sério. E eu simplesmente me dobrei depressa, sem o mesmo cuidado. E a hora que eu dobrei, eu ouvi o estalo nas costas, né? O barulho, e eu não conseguia mais me levantar. Resultado: 2 hérnias de disco, né? Foram comprimidas, o disco de ambas espirrou para fora de uma forma, aquilo começou a pinçar meu ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, sem conseguir me levantar. 1 mês depois do evento, eu estava me locomovendo com muita dificuldade. Era um sofrimento assim que eu nunca tinha passado. Eu implorava para o ortopedista que era da igreja me dar morfina, para você ter ideia. Ele dizia: não, pastor, a gente não pode brincar com isso. Eu dizia: você não tem noção do que eu estou passando. Mas eu lembro do dia que ele falou assim: pastor, deixa eu te dar uma explicação como especialista. O seu caso está tão delicado que nem cirurgia resolve. Ou o senhor aparece com uma dessas histórias que o senhor conta no púlpito, já o que Deus fez, ou o senhor vai estar limitado o resto da sua vida nos seus movimentos, na sua locomoção. E eu falei para ele: você vai ter essa história. 6 meses depois, Deus havia me curado completamente daquele problema. Eu cheguei a ter um segundo problema na coluna, muito parecido com o primeiro. Eu cheguei a ter um terceiro problema. Eu lembro que uma dessas vezes, já estava morando aqui em Irati, eu travei, né? Eu lembro que meus filhos pequenos ficaram apavorados, para ir no banheiro eu descia da cama, eu ia de gatinho no chão, era um sofrimento terrível. E na terceira vez que Deus me trouxe uma intervenção de cura, eu lembro que o Espírito Santo falou assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Basicamente o que ele estava tentando dizer: pare de espiritualizar. Existem leis naturais, você está zombando delas, e apesar de você experimentar o que eu posso fazer, eu não vou viver servindo quem negligencia esses princípios. Então lentamente as peças do quebra-cabeça elas foram se encaixando, mas ainda levaria um tempinho mais para que eu de fato pudesse acordar, despertar. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber é que quando amigos queridos me confrontavam, eles diziam assim: pastor Luciano, nós precisamos do senhor vivo mais tempo, nós precisamos do senhor com saúde, servindo a igreja com o seu dom, né? O senhor não pode viver dessa forma como está vivendo, sem nenhum cuidado, e daqui a pouco ir cedo para a glória. E aí eu, na espiritualização exagerada, dizia: para mim o morrer é lucro.
Partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Um dia um deles falou, é bem melhor para o senhor, mas bem covarde para a mulher e os filhos, para o resto da igreja que o senhor vai deixar para trás. Aí outro dia um falou assim, e se o senhor der a sorte de morrer? Porque tem um só consegue ficar de cama sofrendo e não parte tão depressa e nem vive o melhor que está lá do lado de lá no céu e também não vive o melhor do lado de cá. E até então eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Eu só imaginava que um dia o disjuntor ia cair, desligar e a gente estaria do lado de lá com tudo resolvido. Mas um dia eu comecei a meditar em Paulo, quando em Filipenses 1 ele diz essas coisas, que o morrer é lucro, que partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. No mesmo texto, ele também disse para os filipenses, mas por causa de vocês, eu escolho ficar um pouco mais, para que eu possa dar mais fruto do meu trabalho entre vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o céu pode esperar. Eu e você, por maior que seja a certeza e a alegria da salvação que nós temos, nós podemos desfrutar a eternidade, por toda a eternidade. Mas algo que eu tenho aprendido é que o único lugar onde eu e você temos a oportunidade de cumprir o propósito que Deus nos deu é aqui nessa terra. E o céu pode esperar e ele será desfrutado eternamente depois, mas o propósito só pode ser cumprido aqui. E foi a partir desse momento que eu comecei a tomar a decisão, peraí, o céu pode esperar. Eu e você não precisamos antecipar a hora da partida. E com isso eu quero mexer, em primeiro lugar falei da espiritualização exagerada, em segundo lugar eu quero mexer num tópico que é um problema doutrinário que muito crente tem. Talvez uma das coisas que em mais de 30 anos como pastor que eu mais fiz, foram, falando da vida de pastor, casamentos e velórios, sepultamentos. Normalmente no sepultamento você ouve a seguinte frase, não importa se vem da boca de um crente ou não crente, é quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. Como se todo mundo tivesse agendado o dia e a hora da partida, isso fosse um destino fatalista, inalterável, absoluto, e a gente simplesmente de forma passiva tem que apenas aceitar. Eu quero dizer que biblicamente esse pensamento não se sustenta. Eclesiastes capítulo 7, verso 17 diz assim, não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Se há uma hora certa e inalterável para todo mundo partir, a Bíblia não diria ser possível, pelo seu comportamento, você morrer antes da hora. Significa que a hora pode ser tanto antecipada, como ela pode ser postecipada, adiada. O que é a hora certa? Hora certa não é aquele dia na folhinha, no calendário, né, marcado para morrer, não tem jeito. Quando a Bíblia fala de morrer antes da hora, há algo que, no sentido genérico, generalizado, é o ideal de Deus para todo mundo. Jó 5,26 diz, em robusta velhice, você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Onde é que o feixe é colhido? Quando está maduro, e não antes da hora. E a Bíblia diz que da mesma maneira como não se colhe o feixe antes da hora, e sim no tempo certo, Deus não tem interesse de colher nenhum de nós antes da robusta velhice. É lógico que você pode trabalhar biblicamente exceções. Você tem na Bíblia mártires que morreram por causa do Evangelho. Não morreram de morte natural. Mas mesmo entre esses exemplos, Estevão nós não sabemos a idade que tinha. Mas quando você olha para Paulo e Pedro, que foram martirizados pelo Evangelho, a tradição aponta que eles já tinham idade, e Paulo, nas suas últimas epístolas, se identifica como Paulo o Velho. Ou seja, ainda assim nós podemos dizer que pelo menos alcançaram a robusta velhice, mesmo que não tenham partido de morte natural. Então, o que eu e você precisamos entender é que há promessas. Paulo escreve aos Efésios, e diz, honra teu pai e tua mãe, para que tu te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Ele diz, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, há princípios que se eu e você praticamos, vamos fazer viver mais, ter uma vida longa. Então é possível viver mais, ou é possível viver menos, pela quebra de vários outros princípios que a Bíblia mostra. Ou seja, nós precisamos parar de acreditar que o destino foi determinado de forma absoluta por Deus, fatalista, e que eu e você não temos parte nisso. Uma pessoa pode interromper o curso da vida dela na hora que ela quiser por decisão própria, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes nós escolhemos um estilo de vida nocivo, como diz Paulo, com dano e perda que poderiam ser evitados, mas depois a gente simplesmente atribui para Deus aquilo que nós plantamos e estamos colhendo. A verdade é que o céu pode esperar. Em 2013,
quando eu estava assim já naquela reta final dessa conspiração divina para me fazer repensar essas coisas. Um pastor um dia me abordou numa cidade que eu estava pregando, e ele falou assim para mim: você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne? Eu falei: já, um escocês. O cara chacoalhou a Escócia com um ministério poderoso. Ele olha para mim e fala assim: você conhece a frase, a citação dele mais importante, a mais célebre? Eu falei: olha, eu conheço algumas, coloquei algumas nos meus livros, não sei dizer qual é a mais célebre. Ele falou: se você não sabe, você não conhece. Porque se você tivesse ouvido, você saberia exatamente qual é a frase que é a mais célebre. É a frase que ele proferiu no leito de morte. Esse homem morre aos 29 anos de idade. Um ministério poderoso, chacoalhou a Escócia como talvez ninguém antes e não sei se depois do seu tempo tenha feito. Mas aos 29 anos de idade, no leito de morte, com a saúde comprometida, ele diz, abre aspas: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Ele está dizendo: pela falta de saúde, eu não tenho condições de cumprir o propósito que Deus me deu, o propósito que Deus me confiou. E muitas vezes a gente tem visto pessoas que estão literalmente sabotando o plano e o propósito de Deus por uma mentalidade errada de não entender a responsabilidade que elas têm do cuidado do seu próprio corpo. Quando falamos do cuidado do corpo, gente, nós não podemos achar que estamos falando de estética, estamos falando de vaidade. Nós precisamos ter uma consciência que seja igualmente bíblica. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou pedir que você abra lá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, no verso 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está falando do uso do corpo. Se você olhar os versos anteriores, lá no capítulo, ainda no capítulo 6, mas lá no verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No 13 ele diz: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Ele está falando de uma criação casada. Deus faz o estômago para digerir o alimento. E Deus fez o alimento para ser digerido no estômago. Mas ele está dizendo que essas coisas não são eternas. O propósito de um para o outro dessa criação casada é temporário. Mas olha o 14. Ele diz: porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando do propósito da criação. Ele diz: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, que quer habitar no meu e no seu corpo. Verso 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esse corpo do qual foi dito, ele é pó e ao pó de voltar. A Bíblia também promete que ele há de ser ressuscitado e que ele será parte eterna desse plano de redenção de Deus. E aí Paulo começa a discorrer sobre a importância do corpo. E ele bate firme contra a imoralidade. No verso 18 ele diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. É nesse momento que ele vai perguntar: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Em outras palavras, ele está dizendo: você não é seu dono. Isso significa que você não é dono nem do seu nariz, literalmente. Por quê? Porque o verso 20 começa justamente com essa conjunção explicativa: porque vocês foram comprados por preço. A redenção é um ato de compra. E quando Deus, por meio de Cristo, nos comprou, Ele se tornou nosso dono do ser integral, espírito, alma e corpo. E eu e você precisamos entender que cuidar do corpo com a consciência de que ele não é nosso e sim pertence a Deus, é um ato que o verso 20 diz que glorifica a Deus. Isso significa não apenas manter o corpo longe do pecado, da imoralidade, mas que toda a consciência de um trato correto, dizendo: isso não é meu, é de Deus, ela acaba dando glória a Deus. Aliás, quando a Bíblia fala de redenção, ela também fala de mordomia ou gerência. Se o corpo não é nosso e pertence ao Senhor,
mas da parte de Deus nos foi cedido e nós fomos responsabilizados por cuidar daquilo que é dele, nós precisamos entender, como em qualquer outro caso de mordomia, que haverá prestação de contas. Jesus fala em Lucas 16 de um mordomo a quem foi chamado e o administrador é confrontado pelo dono dizendo: presta conta da sua mordomia. Um dia eu e você estaremos diante de Deus para responder por tudo aquilo que fizemos com o que é dele. Isso inclui também o corpo. E que nenhum de nós ache que simplesmente escolher viver uma vida sem nenhuma preocupação com o cuidado do corpo, também na perspectiva de saúde, que é algo que nós podemos simplesmente escolher brincar com o assunto. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que essa própria ideia que abordamos em Efésios 5, 29, né, quando a Bíblia fala não apenas de amar o corpo, mas alimentá-lo, cuidar dele, a gente precisa entender que ao falar disso nós temos algumas áreas distintas, e a palavra de Deus vai falar sobre todas elas, algumas áreas distintas de cuidado. A primeira área que Deus começou a me corrigir e tratar comigo diz respeito à alimentação. A alimentação é algo que tem afetado a humanidade, não apenas no plano natural e da saúde, mas a forma como eu e você nos relacionamos com a comida, ela acaba afetando a própria relação com Deus, que ninguém se engane sobre isso. Qual foi a primeira área de tentação de Adão e Eva no jardim? O assunto não era esse, mas a tentação veio mascarada com o quê? Comida. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, ele o faz por um prato de lentilhas. Quando a Bíblia diz em Números 11 que o povo sentiu saudade do Egito, do lugar da escravidão, a Bíblia diz que sentiram saudade por causa da comida. Quando você segue a narrativa e a descrição bíblica, é impressionante o como esse assunto ele vai aparecendo. Onde foi que Satanás primeiro tentou Jesus no deserto? Comida. A diferença é que o último Adão, diferente do primeiro, não cedeu, mas foi exatamente nessa área. Paulo escreve em Filipenses 3 e fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, ele está falando de uma relação com os alimentos, onde eles se tornaram verdadeiros ídolos. E nós não podemos achar que o assunto é só a saúde natural. Ele vai afetar a nossa vida emocional, a vida espiritual, e nós precisamos acordar para o assunto. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós temos uma história interessante. Eu estava terminando de escrever esse material do cuidado do corpo. Escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um sobre restrições alimentares, escrevi um a respeito do jejum, o impacto que a abstinência tem, inclusive, para a sua própria saúde. Eu tinha estudado o assunto como nunca, lendo a Bíblia várias vezes, né, lendo todo tipo de material, mas eu lembro quando terminei esses capítulos, e coincidentemente, vou botar entre aspas, na minha leitura bíblica, na meditação diária, eu passei pelo segundo livro de Reis, no capítulo 4, se você puder me acompanha lá. A Bíblia diz, a partir do verso 38 assim, vou ler do 38 ao 41. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo, e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, né? Essa é uma das traduções que a gente chama por equivalência, não literalidade. Ele escolhe nomes com os quais nós nos familiarizamos, mas às vezes a gente não entende o que está sendo dito. O original, talvez alguns de vocês tenham essa tradução, diz que ele colheu colossíntidas. E daqui a pouco vou explicar o que é isso. O texto diz, e colhendo os frutos, encheu sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Você pode repetir isso comigo? Diga, mesmo sem saber o que eram. Agora, só mais uma vez com vontade. Mesmo sem saber o que eram. 40 diz, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirve as pessoas para que comam, já não havia mal nenhum na panela. A ideia do texto bíblico é falar muito mais sobre uma intervenção divina do que o poder terapêutico de qualquer farinha que tenha sido aplicado aqui. A pergunta é, o que eram as tais das colossíntidas? Elas eram fruto de uma trepadeira silvestre que tinha uma propriedade laxante. Usada em pequenas doses, tinha um efeito terapêutico, era considerado medicamento.
para o intestino, mas em doses mais altas, elas poderiam muito mais do que induzir uma diarreia, poderiam produzir sangramento intestinal até a morte. Era um tempo de fome, de escassez de alimento. O rapaz que vai colher os frutos pega o que apareceu, não sabe o que ele está colhendo, não sabe o que ele está preparando, e fruto da ignorância dele, aquele material tóxico em grande quantidade para o corpo, para o organismo, foi parar na panela. Eu não sei se alguém percebeu quando provou pelo paladar, eu não sei se alguém passou mal, eu não sei se porque era um ajuntamento de profetas, se um deles teve uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, você sabe como é que os profetas se cumprimentam quando se encontram? Um olha para o outro e fala, você está bem, e eu como estou. Diferente de nós, os homens da revelação são fortes. Nós não sabemos o que aconteceu, mas quando alguém grita morte na panela, todo mundo parou de comer, e ninguém seguiu adiante, enquanto não houvesse uma intervenção. E sem intervenção, haveria de fato morte. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou comigo, qual o paralelo desse texto e da realidade de vocês hoje? Falei, não faço a menor ideia. O Espírito Santo me fez uma segunda pergunta, por que a morte foi parar na panela? Pensei, por causa da ignorância de quem colheu as colossíntidas sem saber o que era. Falei, então, o responsável pela morte na panela é a ignorância de quem preparou o alimento. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo, e quanto à ignorância de vocês hoje, não está colocando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come e do que isso faz com o corpo. O que os alimentos químicos processados, industrializados estão fazendo conosco. A quantidade de corante, saborizante, aromatizante, a lista dos antes-químicos são enormes em quase tudo aquilo que a gente come. Até quem opta pela comida mais natural pode estar sendo vítima dos químicos, né, dos implementos agrícolas que hoje em dia são usados em larga escala. E a gente, muitas vezes, por ignorância, não tem noção a que nós estamos expondo os nossos corpos. A verdade é que eu consegui não só pressão alta, diabetes, uma série de danos à minha saúde, mas muito mais do que eu tenho tempo de relacionar para vocês aqui, só pela ignorância de estar botando morte na panela e no prato. E nós precisamos repensar a forma como nós nos relacionamos com o alimento. Eu sei que Deus não criou o alimento só para servir de nutrição. Ele também fez do alimento uma fonte de prazer. Nós não vamos negar isso. Deus diz para o povo de Israel que ele tira do Egito, levando para a terra de Canaã. Ele diz, quando vocês chegarem em Canaã, a terra prometida, ele diz, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Eu tenho comida que eu agradeço a Deus antes e depois de comer, tão boa que é. Então, quando Deus diz para Adão lá no jardim, você pode comer de toda a árvore do jardim, eu sempre brinco que o toda, na Bíblia do Gordinho, né, está lá em maiúscula e negrito, toda. A gente sempre pensa na diversidade, porque Deus podia ter feito um fruto só, de uma cor só, com um tamanho só, um único cheiro, textura, um único sabor, né? Uma única cor, mas não, ele caprichou na variedade. Você tem frutas de todas as cores, cheiros, tipos, tamanhos, texturas, sabores, frutas sazonais, você fica esperando a próxima estação, né? ela retornar para comer o fruto daquela estação anterior. E Deus, de alguma forma, também relacionou a ideia de prazer. Nós não podemos negar isso. O que nós não podemos achar é que toda refeição tem que ser banquete e festa. De alguma forma, a gente tem que saber lidar e dosar o que é prazer e o que é simplesmente uma ideia de nutrir o corpo. Eclesiastes capítulo 10, verso 17, diz assim, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Em outras palavras, uma outra tradução, em vez de embriagar, diz para se banquetear. Nem toda refeição precisa ser uma festa. Há momentos onde a refeição pode ser prática, rápida, simples, objetiva, com o único propósito de nutrir. Há momentos onde, família, nós vamos aproveitar para mais do que comer e nutrir, para divertir, não apenas com a comunhão, mas inclusive com o sabor, né, da refeição. Mas a mesma Bíblia que fala de abundância, ela ensina certos cuidados. E nós não podemos simplesmente negligenciar isso. Quem está entendendo, diga amém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por muito tempo da minha vida eu não comi, não bebi para a glória de Deus.
Eu não estava alinhado com aquilo que ele diz, o meu comportamento não estava alinhado com a palavra de Deus. Eu não falo só de quantidade, eu não falo só da qualidade, mas de toda a relação com o alimento. E nós somos de uma mentalidade que possa em tudo o que nós fazemos glorificar a Deus, e a gente tem que rever essas questões. A segunda coisa, na linha cronológica que Deus tratou comigo, foi a respeito da questão do sobrepeso. Cuidar do corpo não é só isso. Tem gente que não está com excesso de peso e quando você vai fazer os exames, está uma bomba ambulante, né, com outros problemas. Mas é inegável que qualquer um de nós que esteja carregando mais peso do que precisa, está trazendo dano ao seu corpo. Eu lembro de um dia onde pela manhã, o texto que eu estou lendo na Bíblia passa pela leitura de 1 Timóteo 5,16. Ali o apóstolo Paulo está falando desde o verso 3 sobre cuidar das viúvas, são verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que não tinham arrimo de família. A igreja deveria cuidar delas, aquelas que tinham filhos, netos que deveriam cuidar. Então Paulo diz que a família cuide dessas viúvas, para que a igreja não se sobrecarregue, porque a igreja não teria condição de sustentar todas as viúvas. Então ele está dizendo, quem tem família, a família cuida. As viúvas que não têm família, a família da fé que a igreja vai cuidar. Mas quando ele usa essa expressão para que a igreja não se sobrecarregue, eu lembro que no momento que eu li essa frase, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. E quando ele falou isso eu parei, eu sabia que ele ia falar algo comigo, só que eu achei que ele ia falar algo sobre a igreja, sobre o pastorado, sobre o ministério, e eu estava pronto para a revelação. E ele diz, nem a sobrecarga do seu excesso de peso é sábia. E parece que naquele dia, talvez fruto da oração de muita gente, meus olhos se abriram. Parece que aquilo que era tão simples, pela primeira vez ficou claro como o dia. Se você constrói um prédio e bota mais peso, estrutura e andares do que o fundamento, que o alicerce suporta, o que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. Você pode ter uma exceção ou outra, estilo a Torre de Pisa na Itália, que entortou e só não terminou de cair porque deram uma forçada lá. Mas o prédio foi inutilizado, não pode mais ser utilizado para nada, só serve para tirar foto. Aí se você bota mais carga num carro, e não importa se estamos falando de um carro de passeio, de um utilitário com uma caminhonete, um caminhão, se você bota mais carga do que a estrutura dele, você vai acabar, provavelmente, não só com toda a suspensão, mas talvez você vai inutilizar o próprio carro. Se você botar mais peso numa embarcação do que ela suporta, ela vai afundar. Mas de alguma forma a gente bota na nossa cabeça a ideia de que se o nosso corpo carregar mais peso do que a estrutura que Deus deu a ele para carregar, de que não tem nenhum problema. Então assim, eu tive problemas sérios no joelho, eu tive problemas sérios nas costas, e a maioria das pessoas que passam muito tempo com sobrepeso vai trazer dano não só para as juntas. Seu coração, quando durante muito tempo ele está sendo exigido para bombear sangue por uma área corporal muito maior, para irrigá-la muito maior do que o que precisa, ele vai sobrecarregar e vai trabalhar mais do que precisa. E é por isso que normalmente os obesos sofrem de hipertrofia no músculo do coração, porque ele está sendo exigido demais. E aí você começa a pensar nos demais resultados, né? É muito raro você encontrar alguém que já tem sobrepeso há um tempo, que não esteja com problemas hormonais, entre eles resistência insulínica. Hoje a relação entre diabetes e obesidade é tão grande que os médicos já estão falando de diabesidade, estão tratando como se fosse uma coisa só. E você começa a perceber o que a longo prazo nós estamos fazendo com o corpo, não é nem um pouco sábio, simplesmente a gente parar e pensar, está tudo bem. De alguma forma nós somos hoje treinados e programados. Aliás, se um gordinho como eu, ou ex-gordinho, começar a falar do assunto, já vão dizer que é bullying, né? E que é discurso de ódio com os outros gordinhos. Mas a verdade é que não é saudável. E nós precisamos, de alguma forma, parar e pensar, será que a maneira como estamos lidando com isso está em harmonia com o que a palavra de Deus diz, com aquilo que Deus espera de nós? Quase todo obeso tem o mesmo problema, que não é só comida, é dormir pouco. E a gente acha que as coisas não estão relacionadas, mas estão. Quanto menos sono, seu cortisol vai ficar alterado, uma coisa vai produzindo efeito na outra, é um efeito dominó em cascata. E eu lembro que, como imperativo, eu dizia para todo mundo que dormir era perda de tempo. Eu dizia, passar o dia tem 24 horas, eu pensava dormir 8 horas, passar um terço da minha vida dormindo.
Um dia Kelly me perguntou, se alguém falasse para você que inventaram um comprimido que você pode tomar e não precisar dormir, você tomaria? Eu dizia, todo dia. Até um dia que um médico falou para mim, eu acho impressionante o como você se considera mais sábio que o Criador. Ele diz, Deus cria o homem com uma necessidade de dormir, e você acredita que dormir é perda de tempo? Como você pode se achar mais sábio que o próprio Criador? Ele falou, o problema é que a sua ignorância de não entender a importância do sono te faz acreditar isso. Ele olhou para mim e falou, você já foi num daqueles parques lá de Orlando, lá na Flórida? E eu tinha recentemente feito a visita pela primeira vez, fazia acho que menos de 2 anos. Falei, fui, já tive lá. Ele falou, aquilo não é lindo, maravilhoso, impressionante? Falei, é. Ele falou, você viu em algum parque gente limpando ou arrumando, dando manutenção? Quando ele falou aquilo, eu pensei, nunca. Ele falou, e aquilo não precisa de limpeza e manutenção? Falei, com certeza precisa, mas eu nunca vi. Ele falou, você nunca viu? Porque eles dão a limpeza e a manutenção de noite, quando o parque fecha. E eu já entendi para onde é a conversa. Ele está dizendo, quando você deita na cama e fecha seus olhos, seu parque fechou, criatura. É a hora que o seu corpo vai passar por um processo de limpeza, de manutenção necessária à vitalidade e à duração dele. Agora, lembra quando eu falei da médica me dizendo lá no início que o corpo é que nem o cartão de crédito? Primeiro você usa, depois vem a fatura. O que é que Jeremias foi usado por Deus para profetizar para a sua geração? Ele diz, vocês não respeitaram o descanso dos sábados. A cada 6 anos se plantava a terra, no 7º, Deus diz, é o sabático. Não se planta, não se colhe no 7º ano. Mas eles desrespeitaram isso durante 490 anos. E a Bíblia diz que a terra cobrou os seus sábados. Eles passam 70 anos no cativeiro da Babilônia, porque o descanso que não foi dado por bem seria respeitado na marra, porque a conta sempre chega depois. E sabe, eu nunca conheci uma pessoa que acreditasse ser mais inteligente que Deus, não respeitasse o descanso, que lá na frente a conta não chegue alta na sua saúde. Eu lembro quando eu estava no excesso de sobrepeso, um dos primeiros médicos que começou a me atender antes do Dr. Aldo, ele olhou para mim e falou, o senhor já conheceu alguém do seu tamanho, com 70 anos de idade? Pensei, falei, não lembro de nenhum. Tem algum amigo de amigo? Algum parente de amigo? Eu pensei, falei, não consigo lembrar de nenhum. Ele falou, o senhor não consegue lembrar porque não existe. Aí eu falei, então é porque a gente emagrece? Ele falou, não, morre antes mesmo. Até perto dos 40 anos, alguns já 35, 37, mas normalmente não passa dos 40, a gente está na chamada fase da imortalidade. Você não pensa no declínio, você não pensa no envelhecimento, até porque você tem um intervalo de saúde, onde seu corpo ainda não está reclamando tanto. Mas assim como é sábio as pessoas se precaverem para o futuro, fazerem uma reserva financeira, planejarem uma aposentadoria, será que não é sábio eu e você fazermos uma reserva de saúde para a velhice? Tem gente que junta dinheiro e não tem saúde para gastar. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás, falei, quando meus netos chegarem, eles vão encontrar um vô sarado, que vai dar conta do recado. E eu falava para Kelly, meus netos não vão me cansar. A turma dizia, o que você está fazendo na academia todo dia? Eu dizia, estou me preparando para eu cansar meus netos, eles não vão me cansar. Eu lembro do ano passado, depois do casamento da minha filha, levei minha neta para a pista de dança. Falei, vamos dançar com o vovô. E chega uma hora, ela olha para mim e diz, eu não aguento mais, estou cansado. Eu, yes. Eu falei, se acostume, porque sua vida vai ser assim. Vovô vai cansar você, em vez de você cansar o vovô. Sabe, quando a gente fala de descanso, olha o Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 30 a 32, o que diz. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O mesmo Jesus que mandou essa turma curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho, quando vê o ritmo de trabalho, diz, ei, menos, vamos dar uma pausa. O mesmo Jesus que mandou eles fazer aquilo, diz, vamos descansar um pouco, porque o meu e o seu corpo tem limites. Só que durante muito tempo eu dizia, o diabo não tira férias. Todo dia alguém falou, por isso está estressado nesse nível. Por isso que a vida dele é o inferno. Mas às vezes a gente espiritualiza o que não precisa. Deus abençoou o descanso, instituiu o descanso. E Ele espera que eu e você entendamos, não apenas o repouso diário do sono. É assim que a Bíblia se refere em João 11, sobre a questão de dormir, o repouso diário do sono. Mas eu e você precisamos entender determinadas pausas.
Desde a antiga aliança, Deus instituiu um dia na semana para que ninguém trabalhasse. A cada 6 anos, o 7º ano da terra era um ano sabático. O descanso, ele vem em diversos moldes e níveis de intervalo. Ele deveria ser respeitado. Mas muitas vezes a gente não está respeitando isso. E depois, a gente simplesmente acredita que o destino foi fatalista e nos impôs algumas coisas que poderiam ser evitadas. Última questão. Vamos bater um pouco no sedentarismo. Deus criou o meu e o seu corpo para que tivesse uma dinâmica de movimento. A forma como Deus fez. Nós precisamos pensar que, no mínimo, só de Adão para cá, na cronologia bíblica, nós temos pelo menos 6.000 anos de história. Não vamos nem falar de qualquer outro tipo de cálculo. Recentemente, quando eu digo recentemente, nós estamos falando de um século e meio para trás, nós começamos a ter níveis de conforto como jamais aconteceu. Mas você pega Wesley no século XVIII, ele viajava a pé ou no lombo de um cavalo, gente. Aquele povo não andava de bicicleta, não tinha automóvel, não tinha transporte coletivo. A maioria das pessoas não tinham animais, os poucos que tinham usavam aquilo para transporte de carga, muito pouco de pessoa. Então, se você parar para pensar as distâncias que eles andavam, ninguém era sedentário. Meu filho apresentou uma conta só dos trajetos ministeriais de Jesus, fora a locomoção que não era viagem ministerial e não está registrado. Você fica surpreso com essa conta, com as distâncias que eles andavam. A Bíblia diz que quando Pedro sai de Jope a Cesareia, na casa de Cornélio, ele foi em 2 dias, 60 quilômetros, gente. Qual foi a última vez que você deu uma caminhadinha de 30 quilômetros no dia? Não quer dizer que eles andavam todo dia, mas se tinham fôlego para isso, eles tinham movimento, ninguém era sedentário. Agora pensa o seguinte, todo mundo tirava o sustento de onde? Da terra. Todo mundo tinha que plantar e colher. O trabalho era manual. A maior parte de todo o trabalho que se fazia era manual. Ninguém passava o dia sentado numa cadeira de escritório olhando para uma tela de computador. Então, eles não tinham algumas dificuldades que eu e você temos. Não existia indústria da construção civil. Cada um tinha que construir sua própria casa com as mãos, pegando pedra, madeira, trabalhando, fazia a própria mobília. Todo mundo tinha um mínimo de movimento que o seu corpo precisa. Mas ainda assim, para esse povo que não era sedentário, Paulo escreve em 1 Timóteo 4, versos 7 e 8, ele diz: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A tradução que eu estou usando, ela deixou mais bonitinho o texto. Ela diz, pois o exercício físico tem algum valor. A maior parte das versões literais, que traduz do jeitinho, está lá, diz: o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu acho engraçado que a gente lê alguns versículos da Bíblia do jeito que a gente gostaria que tivesse escrito. Por exemplo, quando Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho, diz: comei de tudo o que puser diante de vós. De tudo está falando todo tipo de alimento. Durante muitos anos eu lia: comei tudo. E comer de tudo é diferente de comer tudo. Então, comer tudo, de tudo você pode provar a variedade. Comer tudo é liquidar tudo que colocou na sua frente. E aí nós estamos falando de quantidade e não só de diversidade de alimento. Mas eu lia esse texto, o exercício físico tem pouco proveito, como se a Bíblia dissesse que não tem nenhum proveito. E, gente, honestamente, eu poderia discutir com as pessoas dizendo, não, está lá que não tem proveito. Não, não era isso. Paulo diz, ele tem pouco proveito. Por que tem pouco? Porque ele está comparando com a piedade. E diz, a piedade para tudo é proveitosa. Por que a piedade tem mais proveito que o exercício físico? E diz, porque a piedade tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir, a eternidade. O exercício físico, ele tem proveito só para a vida agora. O tanto que você se exercita ou deixa de exercitar não muda a sua eternidade. A falta de exercício vai mandar alguns mais depressa para lá, mas não muda. O impacto e o benefício que o exercício tem é nessa vida. A piedade afeta essa vida e a futura. Então ele está dizendo, exercita-te também na piedade. Em outras palavras, está dizendo para Timóteo, não é só malhar o corpinho, nós temos que exercitar a piedade. Agora, quando ele usa a expressão exercício físico, a palavra utilizada no original grego é ginásia. É a raiz da palavra ginásio, academia. Do que ele está falando? Ele não está falando do movimento que todo mundo fazia no dia a dia, caminhando, trabalhando. Ninguém era sedentário.
Ele está falando da cultura greco-romana, de malhar mesmo para definição muscular. Ou seja, na época, isso não era uma preocupação de saúde. Isso era uma preocupação estética, de vaidade, de culto ao corpo. E ainda assim, Paulo está dizendo que tem proveito. Agora, hoje em dia, a gente precisa da academia. Não é porque, de repente, você precisa pensar, eu preciso estar bem para os olhos dos outros. É porque a gente precisa suprir a falta de movimento. Eu lembro de uma ocasião na adolescência que eu caí de bicicleta, trinquei a rótula do joelho esquerdo. Eu tive que imobilizar e engessar a perna por um mês. Quando eu tirei o gesso, qual foi a minha surpresa? E o ortopedista teve que me explicar, porque eu fiquei desesperado. Quando tirou o gesso, eu não dobrava a perna. E eu comecei a chorar na frente do ortopedista. Disse, isso era alguma coisa errada, que minha perna não dobra. Ele falou, calma, você ficou um mês sem dobrar a perna. Sua musculatura atrofiou. Você vai precisar agora de fisioterapia para recuperar o movimento. Os nossos músculos não foram desenhados por Deus para ficar parado. O seu corpo precisa de movimento. Isso não diz respeito meramente se você quer o corpinho bonito. Você precisa entender o benefício que o exercício vai trazer, não só para o seu sistema cardiovascular, para toda a produção e estabilidade hormonal. As pessoas não param para pensar o impacto que o exercício terá na sua velhice. Os neurologistas estão batendo numa tecla, você quer prevenir demência? Não existe nada que se compare ao exercício cardiovascular, por causa da irrigação sanguínea no cérebro, a capacidade de produzir o que eles chamam da neuroneogênese, produção de novos neurônios. Agora, se você quer mobilidade na velhice, ao invés de só aeróbico, você vai precisar do anaeróbico, que a gente chama de musculação. E a gente não consegue perceber a longo prazo a importância que isso tem. E nós estamos sendo negligentes. Infelizmente, a conta está se tornando cada vez mais alta. Eu acho que o golpe final que eu recebi de Deus foi em 2013, novembro de 2013. Eu ouvia muito falar, andando pelo Brasil e principalmente na Europa, de um pastor chamado Paulo Canuto. Me lembro de nós trazer ele para ele contar pessoalmente essa história aqui. Eu queria muito conhecê-lo. E um dia descobri que estaria ministrando um evento em São Paulo, nós estaríamos ministrando junto na mesma conferência. Pensei, vou conhecer o homem. Só que eu falava na abertura na quinta, e sexta de manhã eu já viajava para outra conferência. Então eu estava torcendo para que ele estivesse lá, porque ele ia falar só no sábado, eu já não estaria lá para ouvi-lo. E na quinta noite ele estava lá. Então depois do culto, eles organizaram uma janta na igreja mesmo. Hoje é o tipo de coisa que eu evito, não como mais depois do culto. Naquela época fazia isso. Mas até que os irmãos não pecaram tanto, a comida não era assim tão... aquele tipo de comida tão complicado de comer tão tarde, era até mais saudável. Mas apesar da comida já ser um pouco mais saudável, ele foi o que fez o menor pratinho de todos. Aí eu, só para puxar a conversa, aquela coisa do quebra-gelo, não que eu quisesse tocar no assunto, quando eu vi o prato dele, para tentar achar um meio de entrar, eu falei, está se cuidando, né? Quando eu falei, está se cuidando, ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Você pode ter certeza, quando alguém que tem mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão. Quando ele falou, quantos anos você tem? Pensei, deu ruim. Já comecei errado, já vou levar sermão. E eu lembro que eu falei para ele, 41. Foi há 10 anos atrás. Eu estava para fazer 42. Eu falei, 41. Quando falei 41, ele olhou para mim e falou, não, estou perguntando a sua idade, porque quando eu tinha 44 anos, ele falou, eu achei que você está perto dos 40. Ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Ele falou, eu morri? Eu falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Ele falou, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. E não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Então eu, curioso, falei, como é que foi isso? E ele apresentou a esposa, a Eva, que estava do lado, falou, olha, ela é minha testemunha. Ela que me levou para o hospital, estava comigo. E ele falou, a verdade é que meu corpo entrou em falência, os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta eu já não voltei. Eu falei, como é que o senhor sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo. E tudo o que aconteceu na sala, eu assisti fora do corpo. Ele falou, eu vi meu corpo estendido na maca. Ele falou, eu vi o momento que o médico desiste da reanimação. Eu vi o que ele falou quando tirou minha aliança e entregou para minha esposa. Ele falou, eu vi que horas eram no relógio da sala, quando ele assinou o laudo, e está exatamente o horário exato assinado no meu laudo que eu vi. Ele falou, a minha história bate nos mínimos detalhes com a versão do médico e da minha esposa que estavam na sala. E eu estou ouvindo aquilo impressionado. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. E disse, no momento que ele apareceu, eu sabia que era ele. Ele falou, aquela presença inconfundível. Mas eu não tinha permissão de virar, encará-lo. Mas eu sabia que era Jesus antes dele falar comigo.
E diz que o Senhor Jesus chegou pertinho da orelha dele e sussurrou assim: você é um suicida. E quando ele falou isso, já foi um soco no rim, falando a linguagem do boxe. Eu já sabia para onde ia essa conversa. Diz que Jesus falou para ele assim: você abortou o plano e o propósito extraordinário que eu tinha para a sua vida, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, interrompi ele, falei: cara, vamos direto no assunto. Tu era gordo, que eu estava com sobrepeso, né? Eu falei: ó, não precisa pisar em óbvio, vamos direto no assunto. Ele falou: não, meu problema nunca foi comer muito, foi comer pouco, foi comer errado, foi jejuar sem sabedoria para entrar, para sair. Ele falou: eu não dormia. Ele falou: eu dormia 2, 3 horas por noite para buscar Deus. Ele falou: toda noite era uma vigília, eu tinha experiências extraordinárias, mas eu comecei a negligenciar o meu corpo, descanso. Eu viajava a pregar sem me dar descanso. Ele falou: e meu corpo não suportou. Eu estou ouvindo aquilo assustado. Eu lembro que eu larguei no estilo do carioca da Baixada, larguei um caraca. Quando ele falou aquilo, ele falou assim: calma que fica pior. Ele falou: Jesus me deu uma visão do meu velório no dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, ele falou: eu vi. Eu assisti o meu velório. Ele falou: e a pior coisa de ver é o próprio velório. Ele falou: me vi arrumado no caixão, terno, gravata, coroa de flores em volta, o povo chorando, família, amigo. Ele falou: eu vi aquilo tudo. Ele dizia: alguém chegava perto do caixão, estendia a mão na minha direção e dizia assim para outra pessoa do lado: mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo, tão novo? E Jesus falava com ele: além de abortar o meu plano, o meu propósito para a sua vida, você ainda faz com que eu seja julgado. Jesus disse: eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me responsabilizam pela sua negligência. Meu chão sumiu enquanto eu ouvi aquilo. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus: nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso. Eu falei para ele: levou anos, fazia pelo menos uns 5 anos que Deus ia tentando me chacoalhar. Falei: levou anos para eu começar a entender isso. E eu falei para Deus: eu não consigo te dar a resposta amanhã. Eu falei: me dá 1 ano. Eu vou precisar pensar e processar essas coisas como nunca antes. Eu falei: eu vou estudar a Bíblia, eu vou tentar entender o que eu não entendi antes. Eu vou procurar entender o que a própria ciência diz sobre o corpo. Mas eu falei: me dá 1 ano. E eu prometo para o Senhor que tudo vai mudar. E foi a partir dessa decisão que eu passei a viver todo esse processo de mudança. Da espiritualidade exagerada, do entendimento de que o céu podia esperar, do cuidado do corpo. E sabe o que é impressionante? Aos 34 anos de idade, eu tinha todos os gatilhos de infarto, derrame, tudo que você puder imaginar, armados no corpo. Não era apenas o problema da pressão, da diabetes. Eu lembro que médico após médico olhava para mim e dizia: eu não sei como que você está vivo. Deus deve ter algum propósito com você e muita misericórdia de você. Mas quando eu olho para os exames da época, apesar de 35 anos de idade, a minha saúde estava mais debilitada que a de muito idoso. O curioso é que hoje, aos 51, acabei de fazer uma bateria de exames essa semana. O médico falou: a sua idade metabólica hoje é de 35 anos. Eu estou melhor depois dos 50 do que eu estava aos 30, gente. Nós podemos simplesmente ter um cuidado com o corpo que leve a ter uma resposta diferenciada. E não há motivo para que eu e você espiritualizemos isso. Agora, algo que eu tenho aprendido é que não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Eu lembro na minha primeira consulta com o Dr. Aldrin, que foi a pessoa que mais me ajudou na última década. Eu falei: olha, Deus está falando comigo, já tinha essa experiência do Paulo Canuto, eu já estava relendo a Bíblia. E ele olhou para mim e falou: Luciano, eu além de médico também sou pastor, também prego. Não tanto quanto você, mas prego. Ele falou: para mim isso tem uma coisa frustrante como pregador. É ver uma pessoa vir no apelo, chorar, dizer: eu vou mudar. Mas no meio da semana ele voltou a fazer tudo de novo. Eu falei: é frustrante mesmo. Ele olhou para mim e falou: mas você concorda comigo? Se essa pessoa que veio à frente, que chorou, se ele fosse ler a Bíblia para valer e mudasse a mentalidade dele, isso ia ajudá-lo na mudança que nós estamos pregando? Eu falei: com certeza. Quando eu falei isso, ele falou: pois é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa, dizendo: está tocado, que Deus falou com você. E eu fico imaginando, você vai sair daqui, na metade da semana você já esqueceu tudo que te emocionou. Ele me pegou direitinho, do jeito que doía em mim. Ele falou: posso te sugerir algo? E ele falou para mim: leia a minha Bíblia. Ele botou entre aspas. Eu falei: qual que é a sua Bíblia? Ele falou: agora estou falando como médico. Eu falei: você é um cara curioso.
Você faz pergunta um monte de coisa. Se você entender a forma como Deus criou o corpo, como ele funciona, as respostas, isso vai te ajudar. Eu saí do consultório dele com a referência de livros, que não são baratos, que nem os do nosso meio evangélico, não. Mas eu decidi a partir daquele momento, falei, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, eu vou investir o que eu precisar para mudar a forma de pensar. Porque não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Alguém me falou, pastor, o senhor vai pregar essa mensagem por toda parte? Eu falei, eu vou. Mas não adianta você me ouvir hoje. Talvez você vai ficar emocionado por um pouco de tempo e vai esquecer o que eu estou falando. Agora, se eu conseguir convencer você a sair daqui com 2 livros que te faça repensar não só o que a Bíblia diz, mas o que a ciência diz sobre o cuidado do corpo, pode ser que a gente ajude no processo de formatar uma nova mentalidade. E mesmo com a mudança de mentalidade, a gente descobre que não é tudo da noite para o dia. Então hoje, para mim, 65 quilos a menos do que no auge lá de trás. Tem hora que a gente até esquece que não foi da noite para o dia, que o processo não é instantâneo, mas eu tive que ir ajustando uma coisa de cada vez. Quando eu vi uma palestra de saúde, eu enlouquecia. Eu não consigo nem lembrar isso tudo que vocês estão falando. Eu pensava, como é que eu vou praticar o que eu nem lembro? Eu mal tinha conseguido tirar o refrigerante, os caras queriam que eu controlasse o pH da água. Eu dizia, não dá, gente, não dá, é muita informação para quem nunca se preocupou. Mas depois, com o tempo, você percebe, é uma mudança aqui, é outra ali, é essa aqui, vem a outra depois. Mas eu e você podemos, como Paulo. Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo estava dizendo, eu ainda não cheguei lá, mas estou cada vez mais longe de onde saí, cada vez mais perto de onde deveria. E mesmo que as mudanças não sejam instantâneas, elas precisam acontecer. Mas elas só vão acontecer se nós trabalharmos um conceito bíblico. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Um crente que não lê a Bíblia, ele não vive transformação. Mas se ele mudar a mentalidade, ele consegue mudar o comportamento. Isso vale para a vida espiritual, isso vale para o plano emocional, isso vale para o físico e para o cuidado do corpo. E sabe, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para você. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Eu sei que às vezes, dependendo da fase que a gente está, pode ser desconfortável o confronto. Mas, honestamente, o apóstolo Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, a gente tem responsabilidade de transbordar. E Deus começou a falar muito comigo nos últimos anos, dizendo, da mesma forma como você precisou passar por uma mudança dessa mentalidade equivocada, de espiritualização exagerada, de passar a entender que o céu não só pode esperar, mas que você tem que cumprir o seu propósito aqui, de que os cuidados com o corpo são necessários. O Senhor começou a falar, eu quero que você pregue e ensine mais sobre essas coisas. Ele falou, eu quero que você compartilhe a sua história. E honestamente eu vou repetir, não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você, embora eu oro que Deus te incomode, que te dê até um pesadelo. Não, estou brincando. Mas eu oro que Ele te desperte. E eu oro que você não precise demorar tanto tempo como eu demorei. É hora que você possa acordar e corresponder mais rápido. E zelar um pouquinho mais pelo templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, a gente não pode estar misturando vaidade? Eu falei, todo mundo pode misturar motivação errada em tudo que faz. Alguém pode estar pregando por orgulho, em vez de pelo desejo de servir o corpo. Então, questões do coração, obviamente, nós devemos cuidar. Mas isso não significa, e outra, você não precisa ir para a academia para cuidar da sua saúde. Há muitas formas de se exercitar. Você pode pedalar, você pode... Eu me organizei, gente. À medida que Deus foi falando comigo, eu fui pedindo a Deus entendimento, eu fui orando. Pacientemente, ao longo dos anos, eu fui me organizando. Tem coisas que você não vai conseguir da noite para o dia. Eu precisei de planejamento financeiro. Mas hoje eu tenho uma academia dentro de casa. Eu tenho orado e pedido a Deus por uma renda extra, Ele me deu alguns anos atrás, só para investir em saúde. Eu dizia para Deus, eu não quero economizar na alimentação saudável, eu não quero economizar em exames necessários. Eu dizia para Deus, eu preciso e eu quero me programar, me ajude, me dê sabedoria, me dê um entendimento, como eu posso fazer isso? E pouco a pouco, não foi de uma vez. Mas há muitas formas e maneiras. Eu passei agora quase um mês
num retiro de oração, eu estava lá em Israel. Não tornei público para não deixar os outros preocupados por causa da guerra. Mas era uma palavra que Deus tinha me dado antes do conflito começar e eu fui para lá. Eu não tinha academia. Todo dia eu fazia 2 horas de caminhada de oração, pegando subida e descida, o máximo que podia. Eu tenho uma série de elásticos que me ajudam a improvisar o tipo de exercício que eu vou fazer. Então, existem formas e maneiras. E o pior é que você não precisa nem ter dinheiro sobrando. É só ter um pouquinho de criatividade e de boa orientação que você consegue cuidar do seu corpo. Curioso que as pessoas falam assim, não, pastor, eu não tenho dinheiro para alimentação saudável. Eu digo que se tu parar de comer porcaria, vai sobrar mais dinheiro do que você imagina. Se você começar a escolher comer mais salada do que produto industrializado, vai sobrar mais dinheiro na sua compra do mês do que você imagina. Na verdade, a maior parte das desculpas que a gente dá não se sustenta. Não há nenhum motivo, nem na lógica, o que dizer no plano espiritual, para que a gente seja negligente. Então, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não brinque com o corpo, com o santuário do Espírito Santo. Vamos zelar por ele. E vamos entender que ter uma boa saúde não significa apenas uma disposição física. Tem muita gente desregulada emocionalmente, ela nem sabe que está desregulada hormonalmente, pela própria falta de exercício, por alimentação inadequada. Às vezes as coisas vão só desandando porque a gente se afastou de um plano simples que Deus tem. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento. Ainda está no início do ano, ainda está na fase de resoluções. Eu acho que ainda dá tempo de arrumar muita coisa e escolher viver uma vida melhor. E para aqueles que são da época, os poucos, do meu mau exemplo, incluindo você, pastor Claudemir, eu espero apagar esse bom exemplo pelo novo exemplo e pelo novo ensino. Amém? Algum médico quer fazer essa oração agora ou não? Tá no shape, né, doutor? Tá podendo. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Médicos e nutricionistas estão me abordando no Brasil todo, por onde eu prego, dizendo, graças a Deus, o Senhor acordou. Você fala assim, o Senhor era um péssimo exemplo do corpo de Cristo. E eles estão dizendo assim, a gente está feliz não só por te ver bem, mas eles estão dizendo, a gente está feliz por ver o Senhor inspirando outros. Gente, nós estamos vivendo uma revolução lá na nossa igreja. Muita gente passou a se cuidar. Muita gente está vivendo resultados de melhora, não só da saúde, mas desse entendimento, dizer, Senhor, nós queremos viver o plano completo, aquilo que o Senhor tem em todas as áreas. E à medida que essas coisas vão sendo trabalhadas em nós vamos ter que fazer ajustes. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, por um problema congênito. Eu fiquei quase 3 meses sem poder pisar com todo o peso do corpo no chão. Eu tive que parar minha vida, minha agenda. Mas eu lembro do ortopedista dizendo, pastor, se o senhor não fizer isso agora, aos 60 anos de idade, o senhor mal vai conseguir andar. Sua qualidade de vida na velhice será péssima. O senhor precisa fazer esse investimento agora. Então eu fui ajustando muita coisa, não foi de uma vez. Eu tive que mudar não só o quanto eu comia, o que eu comia. Eu tive que mudar a questão da ideia da sobrecarga e lidar com o excesso de peso. Eu tive que reprogramar a mentalidade de descanso. Eu tive que repensar exercício. E ainda que eu acredite que pelo menos um dia por semana vale descanso, eu tento exercitar todo dia. Às vezes vai escapar um e eu dou aquele descanso que o corpo precisa. Mas existem formas e maneiras. Domingo eu tenho 4 cultos. E quando as pessoas me convidam, pastor, quer almoçar com a gente à tarde? Eu digo, não tenho tempo. Porque entre os 4 cultos, o único tempo que eu tenho à tarde é para eu ir para a academia e conseguir treinar de 1 a 2 horas. Então eu prefiro não comer se for o caso. Mas não tem negócio. Ah, pastor, mas já é 4 cultos. Eu falei, não tem problema. No culto eu canso mais a cabeça do que meu corpo. E eu preciso disso. Então, aos poucos, tem hora que eu olho para mim mesmo e fico pensando, quem te viu e quem te vê. Aliás, tem um monte de gente me dizendo isso. Mas honestamente, há 10,
anos atrás, se alguém falasse que eu ia passar por todas essas mudanças, eu ia dizer, não acredito nisso não. Acredito em qualquer milagre, menos nisso. Mas é possível, desde que a gente se permita mudar na mente. Os valores precisam ser mudados. E o entendimento de que isso era para Deus, talvez foi o ponto de partida que me ajudou. Eu não sei como vai ser para cada um de vocês, mas eu gostaria que a gente pudesse, nesse tempo de oração, dizer, Senhor, que a sua mensagem entre. Porque às vezes a gente luta, a gente fica querendo dar desculpa, a gente fica tentando se defender. Mas eu queria só que você pudesse falar, Senhor, tudo aquilo que eu preciso entender da sua parte nessa área, eu quero baixar a guarda, eu quero me fazer vulnerável, eu quero ter um compromisso de honrar o corpo como templo do Espírito Santo e cuidar da saúde. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Pai, nós oramos por mudanças, que ainda que não sejam todas processadas numa única noite, que elas comecem, que elas tenham o seu lugar de início. Nós oramos que de alguma forma o sopro do teu Espírito nos provoque e gere despertamento em nós. Nós não queremos apenas, ó Deus, pensar na saúde física de forma isolada do resto. Nós queremos pensar no ser integral, na responsabilidade que temos para com o corpo como templo do Espírito, mas também, ó Deus, como essa estrutura com limites da qual dependemos para cumprir o propósito que o Senhor nos confiou. E nós oramos por mudança de mentalidade, que levem a uma mudança de comportamento. Nós oramos pela compreensão dos princípios da Tua Palavra. E mesmo cientes de que não é tudo de uma vez, de que não vai acontecer tudo aqui e agora, mas nós oramos por um bom começo. Nós oramos por um despertamento. Nós oramos por corações que se façam vulneráveis à ação do Teu Espírito e da Tua Palavra que está sendo compartilhada. E que isso nos permita, ó Deus, viver, comer, beber e fazer tudo o que fazemos para a Tua glória, para cumprir Teu propósito, para Te honrar, para Te engrandecer, para não tentar ao Senhor Deus e nem sabotar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos por intervenção de cura e de saúde divina nessa noite. Mas oramos também por processos aos quais possamos nos submeter, onde o corpo dará suas próprias respostas. Que venha um novo tempo, Senhor, de Te honrar no nosso ser integral. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas talvez seja a hora de assumir um compromisso com Deus, ou de se arrepender diante de Deus, ou de pedir ajuda de Deus nesse processo de mudança de mentalidade. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, eu não quero expor ninguém, nem a sua decisão, mas eu quero pedir que você use esse momento para dar algum tipo de resposta a Deus e a palavra de Deus que você ouviu. Faça isso em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.